Você chega em casa cansado. O dia foi pesado. O trânsito travado. O chefe no seu ouvido. As contas na mesa. E lá está seu filho, brincando com o videogame novo, mas sem o cuidado que você acha que ele deveria ter. Ou mexendo no celular que você pagou caro. Ou deixando um tênis caro jogado na sala. E, sem perceber, sua voz sobe. Você não está só chamando a atenção. Você está gritando. E não pelo ato em si, mas pelo valor do objeto. Você sabe quanto isso custou? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você não dá valor nas coisas que eu te dou. Esse tipo de cena acontece em milhares de casas todos os dias. E talvez você nem perceba o peso que isso carrega. Quando você grita com seu filho por algo material, a mensagem que ele recebe não é só sobre cuidado com o objeto. O que ele ouve e sente é que o valor das coisas que ele tem é maior do que o valor dele como pessoa. Que o afeto e a paciência do pai podem ser retirados se ele não cuidar de algo que custou dinheiro. E, aos poucos, essa associação se instala. O amor é condicional ao cuidado com coisas materiais. O problema não é ensinar a cuidar. O problema é quando a emoção colocada nessa lição é a raiva. Porque, na mente de uma criança, a raiva do pai tem um peso imenso. É como se o chão sumisse debaixo dos pés. Você pode até pensar que ele precisa aprender cedo o valor das coisas. Mas o que ele está aprendendo mesmo é que pode perder o afeto de quem mais importa por causa de um objeto. Isso cria dois possíveis caminhos no futuro. Ou ele cresce se tornando um adulto inseguro, com medo constante de errar e decepcionar. Ou ele cresce materialista, acreditando que o valor de uma pessoa está no que ela possui. Em ambos os casos, você não está apenas educando, você está moldando o caráter dele de forma profunda e talvez distorcida. E aqui está a verdade que dói ouvir. Na maioria das vezes, quando gritamos por algo material, não é pelo filho. É pelo nosso próprio ego ferido. Porque nós, como adultos, associamos aquele objeto ao nosso esforço, às horas de trabalho, ao sacrifício feito para comprar. E quando vemos aquilo sendo tratado de forma descuidada, sentimos como se o filho estivesse desrespeitando o nosso esforço. Mas para ele, especialmente se for pequeno, não é isso. Ele não conecta a raiva ao custo. Ele conecta a raiva a ele mesmo. Pense comigo. O que um filho aprende quando a reação mais intensa que recebe do pai é por causa de um celular riscado, um controle quebrado, um tênis sujo. Ele aprende que as coisas são mais importantes que pessoas. Aprende que, se não proteger o material com perfeição, perde afeto, paciência e respeito. E talvez o mais grave, aprende a medir o próprio valor pelo que consegue ter ou preservar. No futuro, esse menino pode se tornar o homem que evita riscos porque teme perder coisas. Pode virar o namorado ou marido que grita com a parceira se ela arriscar o carro, mas não se importa se ela o desrespeita emocionalmente. Ou pode se tornar aquele adulto frio, que acha que dar presente substitui dar presença. E não se engane. Não é sobre criar filho mimado ou sem responsabilidade. É sobre entender que a forma como você transmite a lição importa tanto quanto a lição em si. Um pai pode ensinar o filho a cuidar do que tem, sem precisar depositar nessa lição uma carga de raiva que apaga o vínculo e instala medo. E se você é homem, sabe o peso que é crescer com medo do pai. Sabe o que é medir cada movimento para não ser repreendido. Agora imagine, você quer criar um filho que te respeite porque te admira ou porque te teme? Quer criar um homem que valoriza as coisas que tem porque entende o esforço ou porque foi condicionado a associar erro com perda de amor? A forma como lidamos com o material ensina também como lidar com o emocional. Se o filho aprende que quebrar algo caro gera explosão de raiva, mas quebrar um combinado, faltar com a palavra ou desrespeitar não gera a mesma energia. Ele vai entender que o material pesa mais que o moral, e isso é uma inversão perigosa de valores. Por isso, se você chegou até aqui, presta atenção. Se inscreve no canal agora mesmo, mas não porque é o que todo vídeo pede. Se inscreve porque essa conversa é rara, e porque ela mexe com a forma como você se vê como pai, como homem, como líder da sua casa. E me responde nos comentários com sinceridade. Você já gritou com seu filho por causa de algo material? Como ele reagiu? Vamos falar sobre isso sem hipocrisia, porque é na troca real que a gente cresce. Então, como mudar isso? Primeiro,
entendendo que valor não é preço. Ensinar seu filho a cuidar do que tem é fundamental, mas isso não pode vir com a mensagem subliminar de que o objeto é mais importante que ele. Isso exige autocontrole. Significa respirar fundo antes de reagir. Separar o que é frustração do que é educação. Você quer ensinar valor? Mostre o processo. Envolva ele na compra. Explique o esforço, mas também mostre que coisas podem ser consertadas ou substituídas, já relações. Não, ensine que estragar algo tem consequência, sim, mas que essa consequência não é a retirada de afeto, e sim a responsabilidade de consertar ou substituir. Isso cria no filho o senso de responsabilidade sem associar o erro à perda de amor. Outra coisa. Entenda que, quando você grita, a mensagem some e o impacto emocional toma conta. A criança para de ouvir e começa a se defender. E quando o filho cresce, essa defesa vira distância. Muitos pais só percebem isso quando já perderam o vínculo, quando o filho adulto não liga, não visita, não compartilha. Mas essa desconexão não começou de repente. Ela começou anos atrás, nos gritos por coisas que, no fim, não valem mais do que o relacionamento. Por isso, a virada é clara. Lidar com coisas materiais com firmeza, mas sem ferir o vínculo emocional. Isso é liderança. Isso é criar um filho que valoriza sem temer. É preparar um homem para entender que bens podem ser recuperados, mas caráter, uma vez quebrado, leva anos para ser reconstruído. Se você chegou até aqui, sabe que esse papo não é comum. Então, de coração, se inscreve no canal. Aqui, a gente não fala só para encher o ouvido. A gente fala para mudar mentalidade. E compartilha nos comentários a sua história. Já viveu isso como filho ou como pai? Como foi? Vamos aprender juntos, porque nessa troca aqui, a próxima geração de homens vai ser mais forte, não porque gritou mais, mas porque soube liderar melhor.